Vamos lá, pessoal, continuando agora. Qual que é o nosso próximo passo aqui? HTML e PHP. Como eu já comentei, né, anteriormente, o PHP ele gera códigos em HTML. Então, é simples assim, não tem muito segredo. Então, tudo que você fizer no PHP, se você olhar o código-fonte aqui da tua página, isso aqui ó, é puramente código HTML. Como é que eu faço para olhar o código-fonte de uma página? Você aperta o botão direito e vai em exibir código-fonte da página, ou tecla de atalho padrão Ctrl+U. Ctrl+U você exibe o código-fonte da página. Então isso aqui ó, é unicamente código HTML, não tem PHP aqui dentro, tá ok? Então, o que são variáveis, pessoal? O que são variáveis? Quem trabalha com programação em qualquer linguagem usa variáveis. Variáveis, em resumo, são o quê? São pequenos espaços de memória que você aloca para alguma informação para você utilizar depois, tá? Por exemplo, como é que eu faço variáveis em PHP? Deixa eu pegar aqui que eu tenho já um esqueminha. Antes de a gente passar só para variáveis, eu lembrei de mais um detalhezinho aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de uma página em HTML e você vê o comando PHP dentro da página HTML. Note só. Eu tenho aqui, ó, HTML, body, tal, olá mundo, BR que eu pulei uma linha, e aqui dentro vem o PHP, ó. Perceba que eu posso abrir e fechar o PHP dentro da página HTML. E aqui eu fecho barra body, barra HTML. Então o que está em preto é puramente HTML, e o que está em vermelho é PHP. Então isso aqui serve para qualquer página HTML. Você pode infiltrar o PHP dentro dela. Perfeito? Então vamos lá. Existem outras maneiras ainda de você imprimir aquele Olá Mundo, né? Que são dessas formas aqui, ó. A gente fez essa primeira opção, Olá Mundo com aspas duplas. Se você colocar aspas simples, funciona. Se você colocar com parênteses, funciona. Se você colocar com parênteses, aspas simples, funciona. E se você quiser mesclar o BR dentro de um eco, né, dentro de uma linha, também funciona. Então, vamos só fazer um exemplo desse aqui, antes de passar para as variáveis. Vamos lá, ó. Echo, então, onde, ó, curso de PHP, pulei uma linha para iniciantes. Olha só. Então, veja que eu coloquei aqui, ó, curso de PHP, BR, que eu pulei uma linha, né, para iniciantes. Isso aqui vai ter o mesmo efeito do que eu fizer esse eco aqui, ó. Então, eu posso colocar aqui dentro, posso colocar o BR de pular linha, né, que é o código HTML, que vai dar mais ou menos o mesmo resultado. Se eu salvei, né, fui lá agora no meu navegador para testar, tá lá. Curso de PHP para iniciantes. Então, ele colocou curso de PHP aqui, pulou uma linha e jogou para iniciantes para baixo. Por que ele jogou aqui do lado ao curso de PHP, ao invés de pular aqui para baixo? Porque, veja, acabei de pular duas linhas que super mega power máximo, ok. Só que aqui e aqui, ó, não tem um BR de pular linha. Então eu posso colocar ou aqui, né, o BR, ou aqui, para eu pular a linha. Então uma vez que eu coloquei ele aqui, ó, aí eu vou jogar para lá, vou salvar, pronto. Pulou a linha aqui, curso PHP para iniciantes, pulou a linha aqui também. Tranquilo? Bom, isso aqui é bem basicão, né? Acredito aí que está bem tranquilo para todo mundo, porém, talvez alguns ainda tenham dificuldade, isso é normal, tá, pessoal? Eu, quando vi esse troço aqui a primeira vez, eu corri 3 dias sem olhar para trás, pensei, meu, que bicho é esse, né? E eu achei sempre que eu nunca ia servir para programação, confesso para vocês, eu olhava esse negócio aqui, eu achava, ó, posso fazer qualquer coisa com informática, menos programador. E hoje eu sou programador, então veja como é que são as coisas. Não é difícil. Se eu aprendi, vocês também vão conseguir aprender. Então vamos lá. O separador de instrução, né, o ponto e vírgula que a gente já comentou, né? Então vamos para variáveis. Então o que são variáveis? Né? Como eu falei, são os espaços de memória no computador que você utiliza para armazenar e manipular as informações, né? Então, quais são as regras para você criar uma variável? Elas obrigatoriamente devem iniciar com cifrão. Então, é só você lembrar do dinheirinho lá.
né, e uma string, né? Não pode começar com números ou caracteres especiais. Ou seja, você não pode iniciar uma variável com o número 1, por exemplo, ou número 2, né? Então você tem que sempre iniciar com letras ou caractere underline, tá? Então vamos lá, como é que eu crio uma variável, né? Ó, tem outro detalhe também. As variáveis em PHP são case sensitive. Ou seja, o que é o case sensitive? Case sensitive ele diferencia maiúsculos de minúsculos, tá? Então, uma variável que é case sensitive, se você colocar preço com P maiúsculo e preço com P minúsculo, são duas variáveis diferentes, tá? Então, eu tenho como padrão sempre que criar em minúsculo, né? Já tenho, digamos, como regra isso aqui para mim, tá? Mas a regra do PHP, você pode criar maiúsculo também, tá? Mas na maior parte das linguagens de programação, todo mundo usa, geralmente, o padrão de minúsculos, né? Então, ó, por exemplo, as declarações de variáveis, né? O que é uma declaração de variável? Declarar uma variável é unicamente criar essa variável. Então, esses exemplos aqui embaixo, ó, são demonstrações de criação de variável. Ou seja, eu tenho a variável preço, a variável quantidade, a variável cliente, a variável nome. Então, como é que eu declaro? Cifrão, o nome da variável, sem espaços, né, pessoal? O nome de variável não pode ter espaço. E ponto e vírgula, que é o separador de instrução. Então, vamos lá. Ó. Se eu quiser colocar uma variável aqui, vamos colocar aqui, vamos lá. Quantidade, ponto e vírgula. Pronto, já declarei uma variável. Sempre lembrando, né, o separador de instrução, que é o ponto e vírgula, né? Tá aqui. Valor, né, ponto e vírgula. Então, são unicamente formas de você declarar variáveis. Aí você vai dizer, pô, Samuca, mas para que eu vou usar esse negócio aí? Onde é que se usa, onde é que eu uso variáveis? Então, vamos lá. Olha lá, atribuindo valores às variáveis, né? Então, deixa eu pegar aqui no meu outro cronograma. Existem operadores lógicos. O que são operadores lógicos, pessoal? Operadores lógicos são maneiras com as quais você compara, atribui valor, faz diferenciações, adiciona valor, subtrai, remove, multiplica. Então, vamos lá, vamos passar um a um aqui, ó. Igual, igual. O que é o igual, igual? Isso aqui é comparação, tá? Se, por exemplo, o número 1 é igual a número 2. Então, quando você está comparando, você usa dois iguais. Quando você quer fazer uma comparação, se uma coisa é diferente da outra, é exclamação igual, que é igual a diferente, né? Ou assim também, ó, sinal de menor, maior também é diferente. Aí tem lá, menor que, menor igual, tal. Tudo isso aqui já vai fazer sentido para vocês, tá? Só vou dar uma passada para vocês terem uma base. Atribuição, quando eu quero atribuir um valor. Por exemplo, eu tenho uma variável específica e eu quero colocar um valor para essa variável. Então, você usa o sinal de igual, tá? Que é atribuição. O mais é para adicionar 1. Então, se a tua variável vale 1 e você faz esse mais, a tua variável passa a valer 2. E assim por diante. Subtração as operações básicas da matemática, subtração, divisão, multiplicação, né? As operações básicas. Tá? Divisão, multiplicação, OR, ou esse OR, ou esses dois risquinhos, o pipe, né? São os caracteres pipe, é para você comparar se uma coisa é igual a uma coisa ou outra coisa igual a outra coisa. Então, você usa a comparação ou, né? E o AND e assim vai. Então, tá, vamos lá. Vamos fazer isso aqui na prática para a gente ter uma base. Então, operadores lógicos. A gente já vai entrar mais nesses operadores lógicos, tá? Então, eu vou seguir aqui o meu esquema. Como é que eu atribuo valor a uma variável? Então, valores numéricos, lembrando que não aceitam aspas, né? Não aceitam caracteres. Valores em textos necessitam de aspas simples ou duplas. Então, vamos lá. Por exemplo, quantidade, que é um valor, eu sei que é um número, eu posso unicamente vir aqui e colocar quantidade igual a 10, tá? Então, digamos, não tem segredo, é só digitar aqui o valor e atribuir a variável, né? Aí ele colocou lá, ó, quantidade recebe teste, né? Olha lá, ó. Pode ser em aspas simples ou pode ser aspas duplas, né? Tanto faz. E aqui você pode escrever a variável quantidade. Então vamos entender qual que é o princípio do esquema aqui.
Declarar a variável quantidade, né? E aqui na variável quantidade, você vai usar o igual, que é o quê? É atribuição, ou seja, então aqui, ó, eu vou colocar até um comentário. Né? O sinal de igual é atribuição, ou seja, estou atribuindo a palavra, né, o valor, né, valor teste na variável quantidade, tá? Ó. Então, estou atribuindo o valor teste na variável quantidade. Então, automaticamente, se eu mandar escrever a variável quantidade, o que ela vai me trazer? Vamos colocar só aqui um echo, dá um br aqui, ó. Aí coloca lá, echo quantidade. Então, está aí o nosso código. Atribuímos a palavra teste, né, com sinal de igual, à variável quantidade. Aí, escrevemos a variável quantidade na tela. Perdão, que eu vou tirar e vou jogar para cá, né? Então, eu pulo uma linha aqui e escrevo a palavra, né, a variável quantidade. Então, isso vai me retornar lá na tela a palavra teste. Então, veja que eu não escrevi lá o echo teste, né? Eu unicamente usei o quê? Eu usei uma variável para definir a palavra teste, né? Então, eu coloquei lá a variável quantidade, atribuí o valor teste, pulei uma linha e coloquei, escrevi o valor da variável quantidade aqui embaixo. Vamos fazer um outro exemplo agora. Se eu vou pular uma linha de novo aqui. Vou pular duas linhas aqui, vai ficar mais fácil. Vou pular duas linhas. Agora eu vou fazer o seguinte. A variável quantidade vai receber 35. E eu vou escrever de novo a variável quantidade. Testa aí para ver o que acontece. O Rafael perguntou se precisa declarar as variáveis no início ou se pode declarar no meio, né, do código-fonte conforme usar. Para você declarar variável, você pode usar direto assim, ó. Você não precisa nem ter esse código aqui em cima, ó. Isso aqui digamos, desnecessário, tá? Você pode colocar só assim, direto, ó. Quantidade igual ao teste. Não precisa definir antes nada, tipo de variável, se é inteiro, se é string, se é texto, não precisa definir nada disso, tá? Pode pôr direto o valor da variável e o valor que você vai atribuir. Lembrando, quando for número, não precisa aspas, ok? Isso é uma regra, tá? Então, quando for número, não precisa usar aspas. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? A variável quantidade tinha um valor teste. Ok, imprimi o teste e está aqui na tela. Aí depois eu pulei duas linhas e atribuí o valor 35 nessa variável quantidade. E mandei escrever a quantidade embaixo aqui de novo. Quando eu dou um atualizar, o que acontece? Veja que ele substitui o valor teste pelo valor 35. Então, o PHP automaticamente já faz isso automático, né? Não precisa você estar definindo, limpando variável, inserindo, ele sobrescreve o valor da variável quantidade. Então, isso aqui é um princípio básico que você vai usar em todo sistema que você fizer. O PHP resume-se em você atribuir valores a variáveis e mostrar esses valores nas telas e manipular essas variáveis. É mais ou menos assim que funciona, não tem muito segredo, tá? Dando continuidade aqui. Então, quando você salva esse arquivo e testa então no navegador, sempre lembrando, né? Salva o arquivo e testa para ver o resultado. Perfeito? Então, como é que é uma outra forma de eu escrever variáveis no meio do texto? Então, veja só. Um outro exemplo aqui, ó. Um exemplo de você usar variável. Mais ou menos o que a gente fez agora. Você pode, além de você escrever a variável na tela, você pode escrever um texto junto. Então, veja. Aqui nesse exemplo, eu estou declarando variável nome e estou atribuindo o valor Samuca para a variável nome. E aí embaixo eu coloco um echo com aspas duplas, nesse caso, e coloco lá, meu nome é, dois pontos, e escrevo a minha variável. Automaticamente, ele vai substituir o valor nome pela variável que eu estou utilizando. Então lá, vamos pular uma linha aqui de novo. Vou colocar duas linhas para a gente separar bem. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu faço para declarar uma variável? Né? Como é que eu faço para declarar uma variável? Só coloco o cifrão, nome. Né? Vamos usar aqui minúsculo.
e vamos usar o valor de atribuição, né, que é o igual. Então, eu estou dizendo que a minha variável nome vale, coloca o teu nome aí, eu vou colocar o meu nome aqui, Samuca, beleza? E agora eu vou mandar escrever essa variável com um texto junto. Como é que eu faço? O echo, né, que eu vou escrever, abre aspas simples, meu nome é... O que acontece aqui, pessoal? Atribui o valor Samuca na variável nome e aqui embaixo eu vou escrever a variável nome. Automaticamente, quando se coloca o cifrão na frente, o PHP vai buscar o valor dessa variável. Então, quando você coloca o nome aqui, o resultado vai ser esse, ó. Meu nome é Samuca, beleza? Ou no caso aí do seu nome, né? Então, outra maneira de você escrever isso aqui, pessoal. Se eu quiser pular uma linha, eu posso jogar aqui atrás, ó. Colocar um BR, né? Então, vou pular uma linha ali. Qual é uma outra maneira de eu escrever essa mesma coisa aqui usando aspas simples? Seria assim, ó. Meu nome é... Veja lá. Com a aspa simples, a diferença é que a gente usa esse aspa simples ponto para concatenar o valor da variável, tá? Então, ó, outro esquema aqui para você imprimir, né? Voltando ali, você coloca aspa simples e você concatena a variável com o texto. O que é concatenar? Concatenar, ó, é mais ou menos a mesma coisa que juntar. Então, como é que funciona aqui? Ó? Se eu quiser adicionar mais um texto aqui, ó, eu coloco ponto aspas de novo. E este nome é show. Pronto. Ó, veja um outro exemplo. Está lá. Ó, meu nome é aspas simples ponto, ponto aspas simples e este nome é show. Ponto e vírgula, fecha aspas simples, ponto e vírgula no final. Lembrando que aqui, ó, você pode usar tanto faz, se você quiser colocar um nome aqui no meio, ele vai funcionar também, tá? Você pode mesclar os jeitos com qual você trabalha aqui na parte das variáveis, tá? Você pode colocar seja com aspas simples, seja sem aspas, né? Ou seja com aspas duplas. Então fica a teu critério usar. Quando que você usa esse jeito e quando que você usa esse jeito aqui? Vai mais uma questão até de gosto pessoal, tá? Porque, assim, a vantagem é que quando você tem um texto muito grande, um sistema muito grande e está usando várias variáveis dentro daquele texto, esse aqui fica tudo em vermelho. É mais difícil de você localizar. E esse aqui, ó, ele muda a sintaxe e ele fica numa cor diferente. É mais fácil de você localizar. Então, dependendo de como você utiliza ali o teu sistema, do que você pretende fazer, às vezes assim é até mais fácil, porque facilita identificar onde estão as variáveis no meio desse texto vermelho aqui, tá? Então, também vai de acordo com a programação que você utilizar, o sistema e o editor que você utilizar também, ele vai pintar o nome da variável diferente, né? Também isso influencia. Ó, outros exemplos ali que a gente pode estar utilizando, né? Vamos usar agora com duas variáveis no mesmo texto, que funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá a variável nome, atribuí o meu nome, e a variável idade, coloquei um valor 31. Esse valor aqui não precisa ser em aspas, por quê? Porque é número, né? Então, ok, tranquilinho. Aqui, então, como é que a gente faz, né? Echo, né? Opa, meu nome é, coloca lá a variável, eu tenho tantos anos. Então, eu posso fazer esse exemplo aqui na prática para a gente testar. Vou jogar também vou pular duas linhas aqui para baixo e vamos fazer o exemplo aqui na prática. Vamos lá. Variável nome, eu vou colocar aqui, ó. Silvio Santos. E a idade. O Silvio Santos já deve ter uns 102 anos, pelos meus cálculos. Então vamos jogar lá 102 anos. O cara não envelhece, né? Impressionante. Então a gente vai colocar lá. Como é que a gente escreve para colocar duas variáveis no mesmo texto? Bem tranquilo. O nome é cifrão, né? Nome da pessoa ali. Posso colocar já uma vírgula. Minha idade é... Eu coloco idade. Pronto. Vamos testar. Olha lá, fechou.
Então, ó, meu nome é, coloco o nome da tua variável que já está aqui, né? E minha idade é, e coloca a variável idade. Então, bem tranquilo, né? Ele vai imprimir, ó, meu nome é, e o nome da tua variável, minha idade é tal. Bem sossegado. Vamos dar uma personalizadazinha básica aqui nesse esquema aqui. Vamos dizer que você queira destacar as tuas variáveis. O HTML tem uma propriedade chamada strong. Strong ou D também funciona, mas o jeito mais atualizado é esse aqui, ó. Strong e barra strong. Isso aqui é puramente código HTML. Isso aqui não é PHP, tá? Isso aqui é HTML. O que o strong faz? Vou jogar um pouco para cá. Ó. Strong é uma tag, né? Uma tag é, vamos dizer, um pedacinho de código, né? Então, ó, é uma tag que transforma texto em negrito. Então, voltando aqui no resultado, ele coloca o Silvio Santos aqui, ó, aliás, em negrito, né? Então, é uma tag para você fazer textos em negrito. Então, você quer, digamos lá, fazer um destaque especial em algum texto, alguma coisa que você tem lá no seu sistema, principalmente títulos, né? Usa-se muito. Você usa a palavra, né, essa tag strong, né? É o sinal de menor, strong, fecha o sinal, né, maior, coloca a tua variável e coloca depois, abre esse sinal aqui também, menor, barra strong e fecha o strong. A mesma coisa, pessoal, a mesma coisa você pode fazer para itálico, tá? Vou colocar aqui, ó, itálico, M. A transforma o texto em itálico. Isso aqui é códigozinho HTML, tá, pessoal? É bem tranquilo. Isso aqui nem é PHP. Mas, como você sabe, o PHP ele se infiltra, né, dentro do código HTML. Então, veja lá. Se você colocar aqui agora, ó, eu coloquei um BR aqui para pular uma linha, né, no início da frase já, então automaticamente ele vai pular aqui para baixo. Meu nome é, se eu colocar a variável nesse esquema aqui, EM e barra EM, ele vai jogar a minha variável em itálico. Lembrando, pessoal, isso aqui não é só para variável. Eu posso vir aqui no idade e colocar um strong, por exemplo. Posso vir aqui na variável e colocar um strong. Aliás, no texto idade, colocar um strong. Veja lá. Vou ampliar aqui para conseguir ver tudo. Ó, meu nome é, coloquei em itálico a variável nome, e minha idade, coloquei em negrito a minha idade, e o nome da variável. Então veja como nós já estamos mesclando aqui códigos HTML e códigos PHP. Por isso que eu falei, o PHP e HTML ele está tudo misturadinho. Então, uma das dúvidas ali que quem postou foi o Paulo Moura, como se declara uma variável do tipo data. Então, para você fazer uma variável do tipo data, basicamente você vai fazer da seguinte maneira. Então, a variável data recebe date d barra m barra y, que seria o quê? Dia, mês e ano. Se eu mandar escrever essa variável agora, vai dar o seguinte resultado. Vou compartilhar a tela toda aqui para vocês. Veja lá. Então, data, date, dmy, ele vai escrever data. Existem ainda outros tipos também. Eu posso colocar de outras formas. Ó, vou colocar um BR aqui para a gente ir colocando um abaixo do outro. Eu posso colocar o Y minúsculo. Aí ele vai me dar só os 2 últimos dígitos do ano. Então também é uma opção. Ainda existem outras opções, né, que você pode estar trabalhando. Ó. Se eu colocar aqui o D maiúsculo, o M maiúsculo, ó, já pega do inglês, né, Tuesday e April, né, do mês. Então, isso aqui você tem como depois substituir pelo português normal, né. Então, é só para ter uma base de como fazer uma variável do tipo data, né. Então, veja que o PHP, você não precisa definir o tipo da variável, o tipo, vamos dizer, que ela vai ser, vamos usar se é inteiro, se é string, se é data. Basicamente, você coloca
qualquer parâmetro, né? Por exemplo, aqui, ó, vencimento, e daí eu atribuo o valor que eu quiser. Então, aqui nesse caso, vou colocar aqui D barra M barra Y. Pode ser com aspas simples também funciona. Vencimento. Olha lá, mesmo esquema da data. Tranquilo? Então, beleza. Essa então é mais uma opção, né?